Luizinho, chegamos na 28ª. Hein? Estamos bem. Estamos indo bem. O pessoal está assistindo. Tem gente falando bem, gente que não fala nada, que eu não sei o que significa, e tem o pessoal que fala mal. E tem aqueles que pedem para tem aqueles que pedem para serem entrevistados. Né? O que é ótimo, né? O que é muito bom. É sinal que a gente é muito bom ou é muito ruim, porque os dois sempre eu acho que a gente está mais ou menos no meio aí. Legal. E hoje já era para ter sido, né? Bom que se deixa aqui consignado que já era para ter sido há muito tempo e acabou por contratempos nossos aqui técnicos, de agenda e tal, não deu certo, mas conseguimos. E trouxemos uma grande, querida amiga. Queridíssima. Amiga, uma pessoa que a gente conhece bem. E aí, você que é o rapaz. Na política é difícil a gente ser fã de uma pessoa, mas no caso dela... É verdade. Então, eu não sei que número de fã eu sou, porque tem... tem uma lista. Tem uma lista. Porque tem fã-clube também, né? Tem fã-clube de também. Artista, de político, né? Verdade. Então, é um prazer receber a nossa querida amiga vereadora Ana Betão. Olá, tudo bem? Eu quero aqui registrar meu agradecimento a você, Luiz, a você, Viva, pela oportunidade. É um grande privilégio estar aqui hoje para participar desse podcast e falar um pouquinho, né, da minha trajetória e outros assuntos que serão abordados aí durante esse bate-papo. Muito obrigada. Nós que agradecemos a presença e ficamos lisonjeados com essa presença que a gente já estava esperando há tempo, mas acabou que deu certo. Finalmente. E são tantas histórias, Vila. Mas assim, para puxar o fio da meada, assim, eu já ouvi uma parte e eu adoro ouvir a Ana comentar da família, de onde ela começa, né? Onde começa a vida, né? Todo mundo tem uma história, né, Luiz? Todo mundo tem uma história. E, às vezes a pessoa vê e fala assim, nossa, o empresário tá rico. Mas assim... tem uma história atrás disso. Tudo tem uma história. Mas assim, se eu puder pedir, Vila, eu gostaria que ela começasse pela história da avó. Da avó, né? Sim, é uma história bem legal, né? Que aí, depois pode falar dos pais, dos filhos, do marido. Do marido, Sim. Poxa, é uma história muito interessante, inclusive que impactou não só a minha família, como os parentes também. Minha avó, durante quase 40 anos, né, ninguém tinha notícias do paradeiro dela. A última vez que a minha mãe tinha visto foi ainda na Bahia, há muitos anos. E sempre minha mãe demonstrava ali um sentimento de querer ter notícias, né? Saber se ela ainda estava viva ou não, o que tinha acontecido. E os anos foram se passando, todo mundo trabalhando muito e nunca paramos assim para poder fazer uma busca mais intensa à procura dela. E em 2018, numa conversa ali em família, minha mãe chorou. E poucos momentos eu acompanhei minha mãe chorar. E ali aquele sentimento dela realmente me tocou. E tive um insight que o governo federal tinha determinado que todo cidadão, independentemente de utilizar o SUS ou o sistema privado de saúde, deveria ter o cartão. Até mesmo porque quando acontece um acidente, a ambulância, o corpo de bombeiros remove a pessoa para o primeiro hospital público próximo, né? Sim. Então o cartão SUS seria fundamental ali para os registros. E aí eu acionei um contato na prefeitura de Atibaia e passei os dados que minha mãe tinha disponíveis e com aqueles dados ela conseguiu localizar o endereço na cidade de Tapetinga, na Bahia. Naquele primeiro momento, eu fiquei um pouco receosa de já passar aquela informação para minha mãe e, de repente, ir até lá e se frustrar. Então, eu tentei, através de um fornecedor, né, de um pequeno restaurante que a família tem aqui na cidade, que sempre ia à Bahia para trazer iguarias, né? Inclusive, nós éramos clientes dele, mas acho que 2, 3 vezes ele foi e o tempo não dava para estender até Itapetinga.
E com isso, eu acabei, num determinado momento, falando para minha mãe, e ela pediu, então, o endereço que havia sido localizado. Ela organizou rapidamente a substituição dela na empresa e foi. E realmente era o endereço da mãe dela, né, da minha avó, e ela a encontrou depois de quase 40 anos. Foi um reencontro emocionante. Imagina. Por exemplo, a minha avó só sabia da existência da minha irmã mais velha. Ela não sabia da existência dos meus irmãos, da minha existência, né? Então foi um encontro. Mais adiante ela veio para Atibaia, chegou a ficar um período, mas não se adaptou, retornou à cidade dela de origem e voltou outras 2 vezes, tentou a adaptação, mas o tempo, né, lá é muito quente e aqui para a estação do ano, que ela, no período que ela veio, estava muito frio e ela realmente não se adaptou, mas de tempo em tempo ela vem nos visitar, nós vamos visitá-la e atualmente, né, tem uma pessoa lá ajudando nos cuidados dela, até por conta da idade, né? Sim. Ela já tem mais de 80 anos, mas foi uma alegria não só para minha mãe, para nós, como para todos os parentes que puderam se reconectar a partir do reencontro dela. Legal. E é uma história muito bacana. 40. Quase 40. Quase 40 anos. Exatamente. Que história, né? História bem legal. Bem legal. A família é originária lá na Bahia. Vamos lá. O meu pai é baiano. Sim. A minha mãe é mineira. Os dois se encontraram em Minas quando meu pai estava trabalhando na cidade natal dela. E lá eles se conheceram e tem uma curiosidade. Meu pai era noivo. Mas foi amor à primeira vista. Ele acabou desfazendo o noivado dele. Sim. E acabou ali se unindo com a minha mãe e casaram logo adiante, né? Que legal. E a nossa vinda aqui para Atibaia, ela aconteceu em 1988. O meu pai, ele tinha um problema decorrente ali da dependência do álcool e ele veio buscar oportunidade de trabalho e de tratamento aqui em Atibaia. E na ocasião, ele acabou encontrando um emprego no sítio, no bairro da Usina, e nós viemos em julho daquele ano, né, de 1988, para visitá-lo. E ali acabamos fixando residência. Moramos naquele bairro de 88 até 97 e foi lá que meus irmãos e eu iniciamos nossa vida profissional na lavoura, né? Nós ajudávamos meus pais ali com a plantação, a ordenhar vaca, a preparar de forma artesanal queijo, manteiga, o requeijão da Bahia e tantos outros derivados do leite, né? E nesse mesmo sítio, eu também fui empregada doméstica. Aí no ano de 96, é um momento curioso, assim, que eu vou compartilhar com vocês, que eu desde pequena sempre fui muito firme, muito convicta daquilo que eu queria, né, que eu defendia. E em 96, logo que eu completei 16 anos, os donos do sítio queriam me registrar como empregada doméstica. E eu já cumpria aquele papel há algum tempo, mas quando veio a questão do registro em carteira, aquilo ali me fez parar e de forma muito firme falar para os meus pais que eu não queria. Eu não queria o meu primeiro registro, com todo respeito à profissão, que eu tinha vontade de desempenhar trabalho na área urbana, né, na área administrativa. Esse era o meu sonho naquele momento, o meu propósito. E eu lembro que minha mãe, é claro, pensando no meu melhor, ela até falou que ela tinha muita preocupação com aquele sonho, porque pessoas, né, mulher, preta, pobre, teria muita dificuldade, né, nesse meio, principalmente pela estrutura da nossa família, que a grande maioria é originária da área rural, né, sempre trabalhador rural, ajudante de serviços gerais. Até aquele momento nós não conhecíamos na família materna ou paterna alguém que tivesse tido uma oportunidade na área urbana, né? Então ela se preocupava muito com aquilo. E eu lembro que eu falei assim muito firme para ela e para o meu pai que se eles me obrigassem a ter aquele registro como doméstica, eles iriam dormir e quando acordassem eu não estaria mais lá.
E conhecendo, né? Conhecendo a filha que tem, eles realmente se preocuparam e acabaram, com base nesse meu posicionamento, meu pai foi conversar com o patrão e lá eles negociaram um prazo, né, para ele poder sair, desocupar a casa, o que aconteceu em abril de 97, quando nós mudamos então desse sítio no bairro da Usina e fomos morar no Jardim Imperial, no mesmo local que eu moro até hoje. E ali é claro que algumas preocupações aconteceram, que naturalmente meu pai ficou muito receoso por conta de ele ainda não saber ler e escrever naquele período, de como seria a recolocação dele no mercado de trabalho. Minha mãe também com essa preocupação de eu não conseguir alcançar esses objetivos e toda a frustração que isso poderia, né, provocar, mas acabaram acolhendo ali, foi uma decisão de família, mudamos. Minha mãe adoeceu na sequência e eu continuei intensificando ali a procura de oportunidades na área urbana, sem sucesso, é claro, né? Mas não desisti, continuei, e aí meus irmãos conseguiram uma ocupação numa empresa, não sei se vocês conheceram, a Corim. Corim Agricultura Natural. Meu pai consome carne de ave, de frango. Isso, exatamente. Assim, parece que é sem hormônio. É isso, exatamente, sim. Eu sou consumidor dos produtos da Corim, né? Isso, e eu tive... Meus irmãos iniciaram o trabalho lá e na ocasião eles disseram, olha, como você não está conseguindo nada na área urbana como você tanto queria, aqui na empresa tem algumas vagas e você pode ir lá. E foi o que aconteceu. Eu estive na Corim, na época ainda era aquela ficha de emprego, né? Preenchi, passei pela entrevista, o gerente não estava naquela ocasião, foi uma supervisora que me contratou. Eu comecei a trabalhar então na granja, fazendo a parte de coleta e seleção de ovos. Poucos dias depois o gerente chegou, quis conhecer todos os novos contratados, eu era uma delas. E na conversa com ele eu fui muito honesta, muito sincera, quando ele perguntou o que tinha me motivado, em outras palavras, a trabalhar naquele local. E eu deixei claro que é porque eu já tinha esgotado todas as possibilidades em outras áreas sem sucesso e eu precisaria trabalhar porque as despesas, né, os boletos estavam chegando e eu me sentia ali até responsável por ajudar a complementar e a pagar as despesas junto com meus irmãos. Na época, até meu pai se recolocar, minha mãe melhorar da condição de saúde e tudo mais. E aí foi interessante porque o dono do sítio acabou contratando o meu pai, pediu para que ele pudesse retornar ao trabalho e isso foi algo sensacional, porque assim o meu pai pôde resgatar o que ele sempre gostou de fazer, que é trabalhar na lavoura, mexer com gado e tudo mais. Só que nesse período meu pai tinha despertado o interesse em aprender a ler e a escrever, até porque ele tinha superado o problema de saúde, né, como eu disse anteriormente, e ele acabou frequentando uma igreja a qual nossa família agradece muito, que fez a parte do cuidado espiritual para que ele conseguisse superar aquela dependência do álcool. É extremamente importante, né, um apoio. Isso, e como nós trabalhávamos bastante, já não tínhamos mais aquele tempo de fazer a leitura da Bíblia e outras escrituras para ele, ele acabou então começando a estudar no escola, como que é, o EJA, o ensino de jovens e adultos, né? E atual é EJAI, que é ensino de jovens, adultos e idosos, né? Isso. E para nós foi algo fantástico, eu poder acompanhar a formatura. Meu pai começou a ser alfabetizado aos 50 anos. Nossa, que legal. Isso foi algo sensacional. A formatura dele foi algo de muita emoção para todo mundo, porque as lágrimas de alegria, o olhar dele, o momento ali da leitura era algo assim... O horizonte abre outro. Sim, sim. E foi algo muito importante para todos nós, né? Legal. Isso aí. Ela, dona Cida, ele... Seu Filô. Sim, né? seu Filô. E a sua avó?
Dona Isaurina. Dona Isaurina, né? Ele que é de Minas? Meu pai é da Bahia. Sua Minha mãe mãe que é de Minas. Sim. Isso. De que cidade, Ana? Minha mãe é de Almenara. Almenara. Isso. E meu pai é de Itambé, Bahia. Itambé, que é a cidade que eu nasci, inclusive. Eu nasci em Itambé. Mais adiante eu fiquei um pequeno período em Vitória da Conquista, quando migramos em 88 para Atibaia. Há 35 anos, minha família e eu escolhemos Atibaia para viver, né? Olha que legal. Isso aí. Que bacana. É uma história de superações mas eu acho que a superação da política supera qualquer superação. Agora, o nosso editor aqui, ele vai falar: Luiz, você falou supera demais ali, né? Você ficou não supera. Supera. Mas olha, Luiz, essa palavra realmente é o que norteia minha família, superação. Porque de onde eu vim, de uma área rural, que até tem uma passagem interessante, que na época, o local que eu nasci não tinha água, água era poço, né? Riacho. Não tinha luz elétrica, então lá a gente ainda utilizava o que a gente chamava na época de candinheiro. Eu nem sei se... Candinheiro é uma espécie de lampião, né? Que você acende. É que o lampião já era mais moderno. É mais moderno, o lampião, que tem uma forma assim, né? Um vidro, né? O lampião. Candinheiro mais assim... Não primitivo, mas assim, mais rústico, né? Mais roots. Mais raiz. Roots. Isso como mesmo. A gente, né? Meio rústico. Era de querosene? Querosene. Então você imagina, nós saímos, meus primeiros anos de vida nesse ambiente, com essa falta de infraestrutura, o que era normal naquela época, naquela geração, para o meio que minha família e eu vivíamos. Aí mais adiante, quando nós mudamos para Vitória da Conquista, já era uma cidade um pouco mais... uma cidade maior mesmo, né? Uma das principais da Bahia, né? Isso, exatamente. Já é grande, né? Já é grande. Sim. Tem ali em torno, acho, de uns 500 mil habitantes, se não me falha a memória. É uma cidade realmente que está em franca evolução, crescendo ano após ano. E quando nós viemos aqui para Atibaia, então teve essa passagem, aí eu tive a oportunidade na Cor, então, de iniciar esse trabalho a partir desse diálogo com o gerente, onde eu fui sincera, como eu já disse, e ele, então, falou que eu teria o meu sonho ali realizado, o meu primeiro registro como auxiliar de escritório. Isso. É uma realização também, né? Sim, conseguiu. E isso foi muito interessante, porque como era um sonho, então você se compromete mais com o trabalho, né? Então eu me dedicava muito e a minha chefe, tudo que ela fazia, eu perguntava, acompanhava, e quando ela se desligou da empresa por um desentendimento com esse gerente, eu acabei dando sequência ao trabalho, e quando o pessoal da matriz veio para poder verificar se estava tudo em ordem, que aí vem período de fechamento de folha de pagamento, dos impostos, e eles observaram que eu estava conseguindo conduzir a bom termo ali, para dizer o menos. E aí eu tive a oportunidade de ser promovida, e assim eu cheguei a ser encarregada administrativa dessa empresa. Em 98 eu concluí o ensino médio, mesmo ano em que eu comecei a namorar meu atual esposo, né? E concluí o ensino médio. Em 99 eu fiz um pós-médio técnico em administração pela extinta Escola João Carroso, de Bragança Paulista. Conheceram? Sim, eu sou ligado em arquitetura, principalmente antiga, né? Eu acho lindo aquele prédio. Eu acho que ainda tem em Bragança. Eu não saberia informar se o prédio ainda permanece, mas na época realmente era um prédio bem imponente, né? Sim, bem bonito. E depois, terminando, né, concluindo esse pós-médio, eu acabei tendo dupla jornada. Eu trabalhava durante o dia na Corim e à noite eu cuidava de idosos ou crianças para juntar dinheiro para a sonhada faculdade. Em 2001, eu consegui, depois de muita luta, ingressar no curso de Direito, né, na Faculdade de Direito da Universidade de São Francisco de Bragança Paulista, com todo o apoio da empresa Corim, a quem eu aproveito a oportunidade para agradecer, pois ali tudo começou, né, na minha parte profissional de uma forma mais intensa, dentro daquilo que eu realmente queria, não que eu fazia por uma necessidade pessoal e familiar de complementar renda, mas sim trabalhando também
pela renda, que era muito importante, mas fazendo aquilo que eu mais gostava, o que eu mais queria. Então, comecei a estudar. E nesse meio tempo, é claro que o curso exige o estágio obrigatório. Mais uma vez a empresa foi gentil, foi generosa, me dando a oportunidade de fazer o estágio na sede da empresa que ainda existe em Vila Mariana, São Paulo. Mas nas primeiras semanas eu já observei que morar em Atibaia, estagiar em São Paulo e estudar em Bragança... Estava meio complicado. Tava com uma rotina... Incrível, né? Incrível, e você imagina, não tinha a duplicação da rodovia. Então, o trânsito, acidentes, então era muito complicado. Sim. Então, comecei a procurar estágio em Atibaia, isso foi em 2003. E aí eu tive a oportunidade, onde o então prefeito Beto Tricoli me deu a oportunidade de trabalhar como secretária executiva no gabinete, mais adiante migrando para a Secretaria de Governo, onde já se tornou um trabalho estágio, né? O trabalho que eu desempenhava, a faculdade aceitou como o estágio, em que eu cumpri os requisitos, inclusive, para poder me graduar em 2005. Já era com a doutora Cleide? Sim, com a doutora Cleide Santana, a quem também aproveito a oportunidade para agradecer, porque na faculdade nós já chegamos lá, com licença aqui para eu pegar... Sim, claro. Nós chegamos lá com os códigos, com as leis prontas, né? Então, nós aprendemos a ler, a interpretar e verificar como que é a aplicação na prática. Sim. No Departamento Técnico Legislativo da Secretaria de Governo, não. Nós recebíamos as ideias e delas nós tínhamos que transformar em um ato normativo administrativo, num projeto de lei, num projeto de resolução, num decreto, uma resolução, e assim por diante. Então, a doutora Cleide foi a pessoa que me ensinou tudo aquilo que eu aprendi na parte de técnica legislativa e que hoje, inclusive, me ajuda muito na condição de representante da população na Câmara. Ah, que legal! Sim, sim, muito interessante. É uma pessoa incrível também, muito legal. Uma coisa que eu ia perguntar que me ocorreu, eu não quis interromper, você já tinha a ideia para cursar a universidade na área de direito mesmo? Já tinha isso? Não. Como é que foi isso? Pois é. Na verdade, eu comecei a fazer um cursinho comunitário do Gauss. E lá tinha alguns voluntários na área de psicologia que fizeram um teste vocacional. E na ocasião eles davam ali 5 direções para você poder avaliar e decidir. E dentre as 5, direito era a última. Olha só. Mas as outras áreas, por exemplo, administração. Administração natural, né? Porque você buscou, né? Mas já digo, eu nunca fui boa em exatas. Era sempre uma aprovação a cada prova, a cada atividade. Né? Uma aprovação. Para ter a aprovação. Matemática e física não é comigo. E quando eu fiz o pós-médio técnico em administração lá no Carroso, eu tinha aula de contabilidade geral, contabilidade de custos, estatística. Aí eu falei, não, administração seria algo que não seria natural. Né, eu não iria conseguir fluir da forma que deveria para poder ter um aprendizado mais adequado aí. Então, foi administração, lamento, mas não. As outras áreas eram psicologia. Isso, que realmente é uma área que eu tenho uma afinidade até hoje. Gosto de ler muitos livros na área de psicologia. Inclusive, durante a faculdade de Direito, muitas vezes eu me perdia na aula dos livros de psicologia, porque isso ajuda a gente a entender as relações humanas, inclusive. Então, isso é muito importante. Outra, fonoaudiologia. Qual que era a outra? 3, 4, falta uma. Direito tinha mais uma. Deixa eu lembrar qual que era. Acho que fonoaudiologia.
Fonoaudiologia, se não me falha a memória. Sim. E direito em último lugar. E aí eu comecei, descartei a administração de plano e fui olhar as outras áreas. Sim. E aí é claro que eu tinha que considerar o custo da mensalidade, também, né? Claro, o custo do deslocamento, o horário, e tudo isso fez com que eu decidisse por direito, que era um curso naquela época num valor mais acessível e que eu tive apoio da empresa Corim, inclusive, para poder cursar, mais próximo, né? Porque tinha em Bragança Paulista, os outros cursos naquela época só tinha em Itatiba, Campinas, São Paulo, que seria um pouco mais difícil, então optei por direito. O primeiro ano foi péssimo, porque é um ano de muita teoria, né? Muita parte de filosofia, sociologia, e eu falei, meu Deus, será que eu fiz a melhor escolha? Mas eu sempre gostei de começar e terminar. E eu falei, eu comecei e dentre as áreas é a que, com a ajuda que eu estou tendo, eu vou conseguir honrar, e assim foi. No segundo ano, já comecei a ter algumas disciplinas mais técnicas, então já comecei a ficar mais atraída. Mais, né? No terceiro ano, que foi o ano, inclusive, da importância do estágio, em que eu acabei indo para o serviço público prefeitura, as matérias começaram a ficar mais dinâmicas, e aí eu falei, poxa, agora eu acertei. E aí comecei a fazer o trabalho seguindo nessa área e tendo a oportunidade lá com a doutora Cleide de aprender a fazer a construção das normas. Isso foi me atraindo cada vez mais para o ramo. E foi muito interessante porque mais adiante, quando chegamos no quarto ano, tínhamos que participar das audiências. E aí eu falei, meu Deus, o contencioso não é para mim. Eu me identifiquei com a parte da assessoria e consultoria, o contencioso não. E aí foi onde eu tive a oportunidade, aí acreditando que por mérito, de me tornar diretora do departamento técnico, quando a doutora Cleide passou a ser secretária de governo, e dali para frente eu fui tendo outras oportunidades, acredito que por mérito na administração, chegando a ser secretária municipal de assistência e desenvolvimento social, onde eu cumpri mandato de 2010 a 2012, pegando aquele período crítico das enchentes da cidade. Foi um período difícil, né? Isso, onde eu tive a oportunidade de ajudar muitas famílias em situação de vulnerabilidade social e outras que foram afetadas ou atingidas pelas enchentes. Que nós chegamos, não sei se vocês se recordam, em 2011, com aquela tromba d'água, nós tivemos 12 bairros atingidos ao mesmo tempo e mais de 1.000 famílias. Então, realmente foi um trabalho muito intenso, mas eu tenho aqui com muita alegria que junto com a equipe da Secretaria e outras áreas, incluindo áreas que você, na ocasião, também contribuía com o Serviço Público de Cultura, ajudar muita gente e amenizar o sofrimento das pessoas. O prejuízo, infelizmente, material foi muito pouco que o município pôde fazer com a ajuda do governo do estado, mas as pessoas perderam ali muitos bens inestimáveis, né? E aquilo ali precisou de um trabalho emocional que dentro do possível a prefeitura auxiliou. Mas sempre... Nós estamos vendo agora, né, no sul. Sim, verdade. Você viu o olhar da pessoa, olhar aquilo que a pessoa falando. Eu vivi minha vida inteira para construir isso aqui, não tem mais nada, tem o resto de coisa. Né? Deve ser muito terrível, muito triste. Psicologicamente. E eu testemunhei muitos relatos das pessoas falando a foto do meu filho quando nasceu, dos meus pais, a voz do meu casamento. Né? São bens de valor inestimável que as pessoas perderam e que não conseguiriam recuperar. E uma forma que nós lidamos ali é de dizer que, apesar de tudo isso, ela tinha sobrevivido, não tinha tido perda humana ali naquele momento, e que a memória permaneceria na cabeça e no coração, e que dentro do possível resgatar com outros parentes, né? Que sempre um ou outro tem uma foto, um vídeo, alguma coisa, e procurar resgatar, mas sabemos que nunca a pessoa conseguiria recompor o acervo que tinha até a ocorrência. É algo que é triste realmente, e que naquele momento a cidade passou por essa tensão, né? É bem complicado. Eu me lembro da escola Walter Ingrácia, né?
Foi um dos pontos, pontos né? Sim. De acolhimento, Sim. De acolhimento dessa população atingida pelas inundações, né? E você viu o rosto ali, a face das pessoas, principalmente das crianças e dos idosos, É terrível. né? É muito triste, né? Sim, sim, Eu é uma me lembro situação. de ter entrado ali na rua Riacho Doce. Sim. Com a enchente lá, Vila, e a gente foi, e mesmo colocando bota e tudo mais, e a gente entrou para ver como é que eram, como é que estavam, né, as casas. Nossa, muito impactante. Não, triste. Olha, tem uma passagem lá perto do rio, Sim. a época que eu estava na cultura, porque todo mundo trabalhou, e você entrava na casa. Você entrava na casa. Para resgatar. O pessoal em pé, em cima da cama, em cima do fogão. E uma situação que você imagina, isso que você relatou, da pessoa falou que é a realização de uma vida, né? Sim. E ela perdeu muito que rapidamente. E isso me trouxe à memória de uma situação no Jardim Sueli, ali em Caetetuba, que tinha uma idosa que estava se recusando a sair. A Defesa Civil, naquela ocasião, tinha encerrado todas as tratativas sem sucesso. Sim. E acionaram a assistência social para poder tentar resgatá-la. E no momento em que cheguei, a água já ultrapassava o umbigo dela. Sim. E ela realmente resistente, porque ela falava que ali estava a vida dela. A vida dela estava ali. E que ela não queria. Né? E assim, em um momento, eu não sei, de um rompante, assim, eu consegui, não sei de onde tirei força, que eu consegui pegá-la e sair com ela lá se debatendo, porque eu não conseguiria sobreviver se eu permitisse que ela ficasse, porque a água poderia subir a qualquer momento. Era um risco da vida. E aí a Defesa Civil, naquela ocasião, atuou muito que rapidamente, o pessoal da Secretaria de Saúde, enfim, foi uma união de esforços naquele momento, mas é muito triste. Então a gente imagina a dor que as pessoas passaram e estão passando em outras regiões, como você bem citou. É algo terrível. Mas a resposta do governo faz toda a diferença também. E naquele momento o governo se uniu para poder atender as famílias afetadas ou atingidas. Sim. Né? Eu me lembro. E aí, como você mesmo falou, é impossível resolver 100%, até Sim. porque a cicatriz psicológica, essa não tem como, né? Tem como amenizar. E o problema maior é você perder a referência, que quando você perde foto, você perde uma referência histórica, né? Sim. E aí é difícil mesmo, porque o fogão você compra outro, a cama, o colchão, mas tem valor sentimental, né, da história familiar. Né? Verdade. Ana, então, eu tenho ouvido muitos comentários, né, que nós estamos nos aproximando de um verão perigoso, talvez com aquele lá, né? Sim. De 2011, né? Assim, hoje, que avaliação você faz da nossa Defesa Civil? E também da inter-relação das secretarias para num momento, talvez, né, de necessidade assim, imperiosa, a gente ter uma movimentação tão, né, eficiente quanto, né? Na verdade, é uma excelente pergunta que você coloca. O que eu acompanho é triste de se relatar, porque não se estruturou adequadamente a Defesa Civil. Ela permanece realmente com muitas falhas, para dizer o menos. Então, hoje, os servidores que estão em atividade nesse importante departamento procuram fazer o seu melhor, mas não é suficiente para atender. E me preocupa muito numa situação como essa, porque o governo, embora tenha prometido realizar ações para mitigar, até resolver as questões das enchentes, pouco fez. E isso ainda impacta. É tanto que a cada ano nós continuamos com episódios nos bairros Jardim Canimar, Parque das Nações, Caetetuba, bairro do Portão, e virou uma situação crônica, mas que não há um comprometimento do governo em realmente se dedicar e realizar ações, obras e serviços para mitigar
caráter resolver. Então, isso é realmente muito preocupante e eu continuo. Já cobrei inúmeras vezes na condição de representante da população e vou intensificar, inclusive por essa questão que o município teve muito tempo para se ajustar e não fez. No passado, chegaram até a propor um fundo para poder arrecadar recursos para obras e serviços dessa natureza. E naquele momento, a Câmara Municipal acabou não acolhendo e isso acaba impactando, porque se o governo não reserva no seu orçamento recursos para isso, acaba ficando inviável, porque é muito difícil você arrecadar de outros entes da federação para obras dessa envergadura, né? Sim. E Atibaia tem um orçamento, diga-se de passagem, admirável, que ultrapassou a casa de 1 bilhão de reais. Exatamente, superando inclusive a Bragança Paulista, que hoje tem um orçamento estimado aí em 800 milhões de reais. A Atibaia já passou, né? Já passou, então poderia estar muito mais comprometida com obras e serviços para isso. De obras, né, que fosse ao longo das administrações fosse seguido, né? Isso, exatamente. Com obras que evitassem, né? Ou que diminuíssem, reduzissem o impacto de o recolhimento eventuais enchentes, bastante. Né? Bastante, né? Eu estou pensando aqui no Holly, que nós entrevistamos o Holly. O senhor Roberto Holly. Naquela época, que era muito menos, sim, ele já era assim. O Holly, você não gastar. Não pode gastar isso tudo, tem que gastar menos e tal. E ele segurava, imagina hoje. Eu gostaria de ver a Ana na prefeitura e o Holly de novo como secretário. De novo secretário, ele vai falar assim que ele está já muito experimentado. Nossa, Mas ele tem uma cabeça sensacional. Eu tenho dialogado com ele com frequência e né? Ele acompanha o que está acontecendo na cidade, sim, então ele é muito antenado a tudo, né? Com as tendências, ele lê sempre, acompanha muito. A entrevista que nós fizemos aqui com ele, vou deixar no card aqui, a entrevista com o Holly, o senhor Roberto Holly, foi, e assim, lembra que ele falou que ele levanta de manhã, ele lê jornal, vê isso, certeza. Ele está ligado. Ligadíssimo. Eu não sei a idade dele, mas ele deve ser um pouquinho mais velho que a gente, né, Luiz? Só um pouquinho. Pero não muito. O seu Roberto é uma pessoa incrível também, é uma das pessoas que eu admiro. Né? Poxa, consegui. Tem que admirar, trabalhamos também juntos, né, na prefeitura, e nós dependíamos dele para pegar na maioria das vezes, na época, era cheque para entregar para o artista no palco, que antes para fazer um show em Atibaia. Nossa, né? Era ter tudo. Mas não era fácil soltar um cheque. Não era fácil. Era tudo certinho dentro do quadradinho, né? Senão não tinha conversa. Mas você falou uma coisa importante. O Holly foi um dos principais secretários de Planejamento e Finanças da Prefeitura. Antes dele, outros atuaram que também cumpriram seu papel. A gente tem que dar o mérito a todos, porque é sempre uma continuidade. Mas o seu Roberto, ele ajudou a deixar de uma forma mais equilibrada as finanças, a parte fiscal da prefeitura. Nós iniciamos lá em 2001, a prefeitura, se não me falha a memória, com um orçamento na ordem de 60 milhões de reais, com uma dívida de 50 milhões. E a Santa Casa numa situação caótica. O governo que ficou por 12 anos, quando saiu, estava com um orçamento ali estimado em quase 400 milhões de reais. E isso porque, através da lei de incentivo fiscal, atraiu muitas empresas, inclusive muitas que estão ali no centro empresarial. A lei de incentivo à rede hoteleira também trouxe vários empreendimentos do ramo para a cidade e outras empresas que ajudaram a trazer Atibaia para um cenário totalmente diferente. Porque, como vocês bem sabem, prefeitura não gera lucro, ela administra a arrecadação, tributos, né? E a prefeitura, naquela gestão, teve uma eficiência muito grande e o Holly, com toda certeza, foi uma parte fundamental nesse processo. Então, ele ajudou muito a trazer esse equilíbrio, a fazer uma arrecadação eficiente, mas sabemos que ainda tem muito que avançar. Os governos posteriores continuaram atuando, tanto que lá em 2012 o orçamento estava ali em aproximadamente 400 milhões e hoje já ultrapassou a casa de 1 bi. O que realmente chama a atenção, que a gente sempre fala, as contas da prefeitura permanecem equilibradas, é o aumento de impostos, que essa é uma bandeira que a maioria
fala que é a favor da população, que vai lutar para a população, mas quando chegam ali no cargo acabam aprovando medidas que aumentam os impostos, os tributos, e isso prejudica tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas da cidade, porque os impostos elevados demais compromete o sucesso. Ao invés de você contratar 3 pessoas, você acaba contratando menos. Ao invés de expandir a sua empresa, você acaba tendo um pouco de reserva por conta de tudo isso. Então, eu sempre falo da importância de as pessoas realmente entenderem que é importante arrecadar para fazer com que os serviços essenciais aconteçam da melhor forma, mas tem que ter muito compromisso e responsabilidade. Né? É verdade, isso. Você falou a palavra-chave, reverter para quem realmente precisa, Luiz. É isso aí. É isso aí. Aliás, ele falou essa frase, lembra? Eu ainda peguei um clipe disso. A prefeitura não gera. A prefeitura toma conta do dinheiro que você paga e distribui aonde precisa. Portanto, pense bem em quem você vai colocar lá, porque você vai colocar lá uma pessoa que vai pegar o seu dinheiro e colocar aonde... É verdade. Num passado não tão distante, existia uma forma democrática de particionar recursos de investimento. Orçamento participativo. Isso, exatamente. Você acompanhou? Sim, desde o início até o término, né? Vamos dizer assim, nós acompanhamos com muita tristeza o encerramento, que era uma forma muito democrática. Sim. E a cidade era distribuída em 10 regiões, onde todas tinham a possibilidade de escolher aonde investir aquele recurso, em qual bairro, para poder fortalecer e ajudar no crescimento, no desenvolvimento e atender às necessidades mais, vamos dizer assim, importantes da comunidade, daquele território, né, daquele local. Então, é muito triste saber que deixou de ser participativo para concentrar nas mãos do prefeito e seu staff, né? Então, isso realmente é muito triste. E a participação da Câmara, ela é importante porque ela diz quanto vai utilizar na saúde, na educação, no esporte. É um órgão moderador, né? No entanto, ela não diz o que e aonde. Então, por exemplo, se o prefeito quiser investir na educação lá no Jardim Paulista, ele vai investir lá, por exemplo, em contraponto ao Jardim Imperial ou Caetetuba. Sem então, uma consulta, né? Isso, porque aí se torna uma decisão de governo e a gestão está nas mãos do prefeito e do seu staff. E o orçamento participativo não, ele trazia para as mãos da população, da sociedade, a escolha, né, daqueles valores do investimento nas diversas áreas, né? Então, isso realmente, na minha opinião, foi algo que Atibaia perdeu, mas que pode recuperar. Exatamente. De novo, né? Pode recuperar. No novo ciclo aí. Né? O orçamento participativo era a menina dos olhos do seu Roberto. Né? Sim. Ele cuidava daquilo. Com nossa, algo. Deu certo. E através dessas assembleias também muitas lideranças dos bairros foram destacadas para poder acompanhar, fiscalizar, monitorar. Sim. E isso também ajudou no processo de escolha, que muitos também se colocaram à disposição como candidatos e puderam dar à população mais opção, né, mais opção de escolha. Então isso também foi algo importante, começou a despertar o interesse da população. O surgimento de lideranças, né, comunitários que podem ser candidatos também, né, tanto ao executivo quanto ao legislativo. E Ana, você é moradora do Jardim Imperial há bastante tempo. Sim. E você acompanhou, eu acho que hoje andando, assim, quando a gente passa pelo Jardim Imperial, a gente nota, é um bairro hoje muito urbanizado, perto de 10, 20 anos atrás, né, assim. E que leitura que você faz? Porque você é moradora e você é vereadora, né? Você é representante.
Embora você não tenha esse vínculo só com o bairro, né? Na você verdade, não é uma vereadora de bairro, né? Nós trabalhamos todos os segmentos, todas as áreas, e eu tenho atuado muito nessa parte social, né? Saúde, educação, são as minhas principais demandas, né? Registradas no gabinete, mas sem prejuízo de outras igualmente importantes, como a parte ambiental, da sustentabilidade, que também faz parte da nossa bandeira de trabalho. Mas o que eu posso dizer, em 97, por exemplo, quando eu mudei para o Jardim Imperial, não tinha água encanada. Então as pessoas ali tinham que... Todo mundo tinha poço, né? Isso, e que era um problema, porque ficava muito próximo das fossas. E tinha a questão da contaminação. Exatamente. Então era um problema. Não tinha pavimentação nas vias, a parte de iluminação. Então realmente, nos últimos 25 anos, houve todos os governos, né? Desde o seu Pedro Maturana, seu Flávio Calegari, Beto, Denig, Sal, agora Emil, vem cada um dentro das suas possibilidades, fazendo melhorias para o bairro, mas ainda tem muito o que fazer. É um bairro, por exemplo, com mais de 20 mil habitantes e não tem uma área decente de lazer. De lazer, não tem. Falta. A parte de recreação, lazer, né? Isso, mas já está melhorando a parte da saúde. Houve ampliação da unidade de saúde, tem uma quadra que recentemente foi inaugurada lá no bairro, isso com o esforço de várias pessoas da comunidade, né, da população, e de vereadores que estiveram em mandatos anteriores, no mandato atual, porque muitos atuam em várias localidades. E tem alguns que concentram mais, outros nem tanto, mas a união de esforços da comunidade, da Câmara Municipal e da Prefeitura tem registrado essas boas realizações. Embora, volto a dizer, ainda tem muito que se fazer, o bairro ainda é muito carente, tem muita demanda para vaga em creche, tem muita demanda para um lugar que as pessoas possam ter momentos de entretenimento e lazer que não tem, mas a gente acredita que o governo vai se organizar para poder atender a essa demanda da população, inclusive uma lotérica, um posto de atendimento bancário, pois hoje os moradores de lá que não utilizam a internet para poder realizar essas operações... Ainda não tem, né? Não tem. Uma agência mesmo. Não tem. As pessoas precisam se deslocar até Caetetuba, Alvinópolis ou Centro, para fazer esses simples pagamentos. E muitas pessoas, por uma questão de segurança, fazem a opção de não utilizar aplicativos e acabam demandando aí transporte público e outras coisas para ir pagar uma simples conta, né? Algo que poderia ser resolvido, você tendo ali uma lotérica, uma base da Guarda Municipal, até em parceria com outras forças policiais, mas é algo que a gente acredita que será priorizado e temos conversado com outros colegas dentro da própria Câmara e da Prefeitura e defendemos sentido, né? que isso vai evoluir no futuro próximo aí para que o bairro receba essas benfeitorias que ainda não tem, né? Eu estava observando ontem, Ana, que, por exemplo, teve uma chuva forte, né, depois de vários dias de um verão dentro do inverno. Nossa, assim, quase que desesperador, 40 graus perto, né? Sim. Choveu. Como é que uma pessoa sai do centro, Vila, e vai até Caetetuba, eu ia falar isso aí, uma Imperial? deficiência terrível. O trânsito parado, porque né? Nós temos uma ligação aqui e a outra do outro lado, lá pelo frango assado, pela Lucas da HC. Estão estranguladas. Estrangulado o sistema viário. Não tem como. Você é favorável àquela projeto da transposição da Fernando Dias, esse tipo de... Ou você acha que esse tipo de obra... É uma excelente pergunta, Luiz, que você colocou. Eu, pessoalmente, eu sou a favor do desenvolvimento, mas de forma planejada e organizada. O que, lamentavelmente, não é o que está acontecendo na nossa cidade. Abriu-se, né, o precedente aí de ampliação de loteamentos, a construção de prédios, inclusive prédios com 20 andares, que era algo que até pouco tempo atrás era improvável, né, que Atibaia fosse abrir
para essa especulação imobiliária, da forma com que aconteceu, e isso tem trazido inúmeros transtornos, inclusive na mobilidade urbana. Então, hoje, com todas essas pessoas que já estão, que Atibaia saiu do último censo de 140 mil habitantes para agora uma estimativa de 160 mil, o que a gente sabe que já é um avanço muito grande. E de acordo com levantamentos de estudiosos que são mobilizadores da cidade, com todas essas construções de loteamentos, de prédios, a estimativa de nos próximos 3 a 5 anos, a Atibaia receber aqui para fixar residência aproximadamente aí 45 mil pessoas. Sim, pelo número de loteamentos e prédios, e sem que a parte da mobilidade urbana seja proporcional, acompanhe, né? Isso. Esse crescimento. Então, quando você fala se eu sou a favor, sinceramente, neste momento, o município não deveria estar investindo em obras dessa envergadura para priorizar a melhoria na área da saúde e da educação, que ainda tem muito que se fazer. Mas, tendo em vista essa situação de abertura para especulação imobiliária, não tem mais como o município deixar de encontrar alternativas para que esse trânsito possa fluir melhor. Você falou uma verdade. Antes, por exemplo, eu levava 20 minutos do Jardim Imperial até o centro da cidade. Hoje, dependendo do horário, 40 minutos. Eu já cheguei a levar 1h15 da minha casa até a Câmara Municipal. Né? Começo da manhã. Isso. 5 horas da tarde, né? Entre 6 da manhã e 8h30, na hora do almoço, que é o horário que as pessoas estão indo levar, buscar filho em escola, horário de almoço, e das 17 até umas 18h30, 19 horas, que também tem esse pico. E é algo a se pensar, porque você imagina isso hoje. Daqui 3 a 5 anos, com essa projeção, isso assusta bastante. Então, me preocupa uma pessoa que está na gestão de uma cidade do porte de Atibaia abrir para especulação imobiliária sem pensar num planejamento a curto prazo, até porque essas obras acontecem de 2 a 5 anos, de um planejamento para que as obras acontecessem, para poder atender esse novo público que vai passar a circular na cidade. E me preocupa a Atibaia começar a ter caos, a semelhança que nós temos em cidades como Guarulhos, por exemplo, e que às vezes a gente percebe até em Mairiporã, que é uma cidade vizinha aqui, né? Então isso é muito preocupante. Então é sempre muito importante que os nossos representantes tenham a responsabilidade e o compromisso de planejarem para evitar, porque depois, quando você vai tentar recuperar, você vai tentar resgatar alguma coisa, isso é muito mais traumático, porque a tendência é que a obra não atenda e você tenha que ficar ajustando, e tudo isso é gasto do dinheiro público, que é suado pelo contribuinte que paga os impostos. Né? A prefeitura não produz dinheiro. Só gasta o seu. Exatamente. Ou administra. Ou administra. Exatamente. Algo que, assim, como a gente trabalha na Câmara, né, eu observo e vejo o seu trabalho e dos demais vereadores, né? Como é que assim, por exemplo, você precisa de informações da prefeitura sobre a estrutura viária dessa região que nós estamos comentando aqui. Sim. Como é que chega essa informação? Essa informação existe? Existem, sei lá, meios de se conseguir. Meios de se conseguir, né? Porque eu acho assim, claro, você se inscreve lá em tema livre, né? Uma explicação pessoal, e você leva comenta um requerimento seu, né? Ou um projeto, né? Sim. Agora, recentemente passou um projeto seu de denominação de vias do loteamento Vivejo, né? Isso mesmo. Mas assim, eu fico pensando assim, existem essas informações, porque a gente tem informações gerais do Brasil, e nós temos essa informação na prefeitura para fundamentar, por exemplo, um projeto seu sobre reestruturação viária da região do Caetetuba, por exemplo. Existe essa facilidade?
Bom, vamos lá. Realmente, pela posição que eu me encontro na Câmara, que me coloco como uma vereadora independente, onde todas as pautas que são de interesse das pessoas e da cidade eu tenho acompanhado, tenho sido favorável. Aquelas pautas que não são não vieram muito bem amparadas de informação, que eu tenho buscado, feito diligências, né, ido às secretarias ou feito pedido via plataforma Undoc, outros canais de comunicação da própria prefeitura, para poder sugerir o aperfeiçoamento. Afinal, é um debate ali, buscando sempre o melhor para a cidade. Então, diante disso, Luiz, o que eu posso dizer para você é que realmente não é uma dinâmica tão fácil, porque a prefeitura, apesar do porte que tem, nem tudo é integrado, nem tudo é registrado de uma forma que você tenha facilidade de acesso. É algo que eles estão buscando agora com a modernização, suprir que muitas vezes a informação, vamos pegar um exemplo do cadastro técnico imobiliário, ela está concentrada num determinado servidor. Ele conhece, ele sabe aonde encontrar, como localizar. Na ausência daquele servidor, há uma fragilidade da administração. Que é o calão-ferro, né? Exatamente. Que é, nós falamos do role e o calão-ferro. É um patrimônio. É um patrimônio do município. Isso, e é um servidor muito comprometido, a quem eu tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado com ele e de saber que ele continua prestando um excelente serviço no setor que se encontra junto com a equipe. Mas muita coisa acaba sendo aquela situação empírica. A pessoa tem a informação, mas não há um banco de dados na prefeitura. É uma falha muito grande que agora eles querem fazer essa licitação para poder ter esses sistemas que possam ser integrados para poder comunicar. Por exemplo, se você, Luiz, for ao posto de saúde de um determinado lugar, à Santa Casa, à UPA, que eles saibam tudo que você, enquanto cidadão, usufruiu do serviço público de uma forma integrada, todas as áreas. Essa é uma intenção que eles pretendem, inclusive esse projeto está em fase embrionária, mas tende a dar certo, até porque não dá mais para continuarem fazendo uma administração de forma arcaica, lusitana. Então, quando eu vou buscar informações, muitas vezes a gente tem que fazer um caminho tão longo até chegar na pessoa que tem a informação ou que pode indicar quem tenha. Isso é muito ruim. A plataforma Undoc, ela ajudou bastante, porque ela é bem dinâmica. Dinâmica, melhorou mesmo. Isso, melhorou. Você tem uma facilidade de solicitar e de obter respostas por ali. Mas ainda falta essa integração que a prefeitura pretende fazer num futuro próximo, que eu lamento profundamente de não ter acontecido ainda. Em pleno ano de 2023, você ouvir, por exemplo, que o controle da prefeitura em muitas áreas ainda são feitas em planilhas do Excel. Um exemplo, né? Então, isso que o agendamento de uma simples consulta num posto de saúde, a pessoa tem que ficar lá horas numa fila para conseguir fazer um simples agendamento. A tecnologia poderia, com toda certeza, facilitar a vida do munícipe, bem como do próprio servidor, que teria tempo para fazer outras coisas e trazer aí uma mudança, um aperfeiçoamento nos serviços da prefeitura. Perde-se muito tempo porque ainda é tudo muito analógico, né? Ao invés de ser digital. Esse lance do serviço público de concentrar a informação em um funcionário. Ela estava comentando, você estava lembrando aqui da seguinte situação: já é difícil você descobrir. Então você pergunta, olha, quem sabe disso? Eu acho que é o daquela secretaria fulano, vai falar com ele. Não é. Quem sabe disso tudo é o João daquela secretaria. Aí você vai andando. Quando você chega na secretaria, você fala, cadê o João? O João está de férias. Tá, e quem sabe? Ninguém está substituindo, né? Aí, assim, tipo, o João está de férias e ninguém sabe. E o conhecimento dele não é compartilhado. Não, foi de férias. Ele levou. O conhecimento dele também está de férias. E aí ninguém sabe, parou. É verdade. Aí como é que eu vou conseguir andar depois que o João voltar de férias? Sim. Isso não existe. É obra de charlatanismo. Não pode acontecer isso. Né? Mas
Mas é bem típico do serviço público isso, o pessoal não se preocupa. Mas esse tempo está ficando para o passado, porque hoje a população exige muito mais e o tempo de resposta não dá para ser mais o mesmo. Então as pessoas precisam realmente, quando elas se colocam na posição de estarem representando a população, tanto no executivo como no legislativo, em outras esferas de poder, ter a organização e a sistematização, porque nós passamos, o órgão permanece e a memória não pode ser prejudicada. Então isso tem que ser registrado de forma adequada, que as pessoas consigam acessar independentemente do tempo, né? Sim. Você pega informações... quem sabe? É o João. Vou voltar no João. Vai conversar com o João. João, não dá para você passar para o outro assim, não, porque é muito complicado e tal. Então você vê que às vezes existe até uma má vontade da própria pessoa passar. Aí voltando naquela nossa conversa de bastidor, você tem que compartilhar. Sim. Né? Porque, quando você não quer, é porque você está inseguro. Né? Eu sei fazer, eu tenho o meu lugar, eu sei fazer isso. Mas você tem que saber também. E não é porque você sabe que eu vou perder o meu lugar, a menos que eu me sinta inseguro. É verdade. Né? Isso normalmente é complicado no serviço público. E como ela falou, o pessoal está super organizado. Você pega agora esse grupo que nós temos aqui, que eu não me lembro o nome do pessoal, que eu inclusive estou... está monitorando o crescimento de prédio e tal. Nossa, você vê o nível... Salve Atibaia. Salve Atibaia, exatamente. Salve Atibaia, isso mesmo. Você vê o nível de conhecimento que as pessoas têm ali, que as que não têm pesquisam, compartilham. Então, tá mais complicado de você jogar uma historinha ali e falar, não, é assim. Não, não é. Sim. Não é. Né? O próprio Zaratim, lembra? Que a gente conversou quando ele esteve aqui. A gente conversou sobre isso. É um negócio complexo e as pessoas estão aprendendo como faz. E infelizmente, infelizmente é comum os políticos manipularem a história para a versão que é mais conveniente ao momento. E grupos como esse, o Salve Atibaia, que é um grupo composto por pessoas realmente comprometidas com o bem da cidade, pessoas que, como você bem colocou, tem muitas que já têm uma bagagem, uma experiência muito grande, seja acadêmica e de vida, que multiplicam esse conhecimento com todo o grupo. Essa concentração em uma única pessoa, por exemplo, é algo que tem que ser superado. Já não cabe mais, em pleno século XXI, esse tipo de situação. Então é importante que quem está na gestão de cada área possa saber a importância e trabalhar esse compartilhamento de dados. Porque até numa situação de um problema de saúde, a pessoa consegue se tratar sem se preocupar em prejudicar a continuidade do serviço do setor. Então, e outra, se surgir uma oportunidade de promoção, ela está apta a ocupar essa promoção porque tem outra pessoa que vai dar continuidade à tarefa dela. Então, isso é muito importante, mas tem que trabalhar. Lidar com pessoas não é fácil, não é simples, mas você tem que trabalhar e encontrar mecanismos para fazer com que a pessoa compreenda que o serviço público não é o João, não é a Maria. O serviço público é muito maior do que todos nós juntos, né? Exatamente isso. Mas eu já vi uma placa que foi levantada pelo nosso Marcelinho, queridíssimo Marcelinho Verde. E a placa, você vê que a letra da placa é a mesma, ele consegue escrever igual de sempre. Todas as edições, né? E inclusive quando ele vai mostrar a placa, ele põe a mesma roupa. Que ele guarda aqui. É verdade, é verdade. Tem uma... Mas o cara já deu uma tesourada. Deu uma tesourada, mas ele lembrou uma coisa importante, né? O que ele lembrou? Ele lembrou que temos a pergunta do nosso também queridíssimo Vitor Dunha. Tio Dunha. Eu vou repórter diretamente da França. Exatamente. E aí nós temos aqui a pergunta do Dunha, que ele faz a pergunta, ele agora não está mais, né, Luiz? Mas ele estava na França quando ele fez a pergunta. É verdade. E
Eu vou pedir para você dar uma olhadinha para aquela tela. Vou soltar a pergunta aqui. E nós não sabemos a pergunta e a doutora também não sabe. Vai saber agora. E aí, vamos ver qual será a resposta. Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá. Está lá na tela. Olá! Mais uma participação do Repórter Dunha no programa dessa semana, que tem a nossa convidada, a querida amiga Ana Paula. E vamos à pergunta do Repórter Dunha. Ana, numa escala de 1 a 10, o quanto ainda é surpreendente para os homens perceberem que você entende mais de política do que eles? Tchau! Olha que pergunta capciosa, hein? Exatamente. Foi assim, não foi mesmo? Não, ele é inocente. Foi uma pergunta completamente inocente. Vou tentar acreditar nisso, prometo. Eu acho que foi inocente. Bom, eu quero cumprimentar o repórter Dunha, meu amigo Vitor. É realmente uma pergunta muito bem elaborada, eu não esperaria nada diferente vindo de você, uma pessoa que realmente conhece bem Atibaia, sempre se dedicou e se comprometeu ao bem-estar das pessoas e da cidade, então isso é muito importante. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, eu peço licença para não falar, não atribuir uma escala, mas simplesmente dizer da importância, né, de todos os gêneros na política, pois um complementa o outro e seria muito importante essa harmonia a cada dia pelo bem comum. Então é fundamental que homens e mulheres possam se unir cada vez mais, que a presença e a participação de mais mulheres em espaços de poder e decisão, para em harmonia com a participação masculina, que já é tão difundida há tantos anos, possa trazer benefícios e políticas públicas que atendam verdadeiramente as pessoas, sendo todas as pessoas, priorizando, é claro, quem mais precisa das políticas públicas, mas não esquecendo ninguém. E obrigada mais uma vez pela pergunta, que, olha, desafiadora. Muito bem. O que foi melhor, você a pergunta ou a resposta? Você responderia, eu acho que você já ia começar a chutar esse cenário. Eu já ia dizer assim, eu não faria melhor. Agora, quanto tempo ele demorou para pensar nessa pergunta, hein? Ele... Demorou um tempo, hein? Demorou, ele ficou assim... Pois é, a diferença é que ela respondeu assim... E com tranquilidade, suavidade. Com tranquilidade. Que tem a ver com o espírito do nosso programa, Tem né? a ver, a zabumba, de vez em quando toca, suave, mas né? O caminho é sempre suave. Sempre suave. De vez em quando tem um barulhinho, precisa ter emoção. Exatamente, né? Porque assim, Vila, uma coisa que eu não posso deixar de perguntar para Ana, mas também eu quero, dentro desse espírito da suavidade. Meu Deus. Porque assim, como é que está a igualdade racial dentro da Câmara, fora da Câmara no município, né, Ana? Porque assim, não dá para a gente ignorar, né? Eu não posso ignorar, porque se for aqui, né? Caetano Veloso. Minha família vindo do Nordeste também, né? Bom, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de contextualizar a minha participação na política, né? Que eu acho que é importante falar um pouquinho a esse respeito aqui. O despertar do interesse da política foi quando eu era pequena ainda, logo que mudei para Atibaia, em 1988, foi um ano de eleição. E na região, né, da usina, um vereador foi eleito naquele período, que foi o seu Oswaldo Mendes. Infelizmente não está mais entre nós, né? Eu lamento profundamente, mas naquele ano ele foi eleito e cumpriu sucessivos mandatos na Câmara Municipal. E era muito interessante quando eu acompanhava lá na área rural, né, no bairro da Usina, junto com a família e tantas outras pessoas, quando algumas ações eram realizadas no bairro, quando ele podia ajudar pessoas que estavam ali numa situação de necessidade, e tudo aquilo levava alegria
alegria para as pessoas. Então ali já me despertou esse interesse na política. Mais adiante, em 96, quando eu estava no ensino médio, já estudando aqui na Escola Aguiar Peçanha, uma professora, que é a professora Gina, se candidatou a vereadora. Infelizmente ela não foi eleita naquele ano, mas não desistiu e conseguiu se eleger mais adiante. E naquele período ela convidou os alunos e outras pessoas para apoiarem a candidatura dela. E eu fui uma das pessoas que atendi ao chamado e pude participar. E cada vez gostando mais desse meio, por saber que através da boa política, muitas transformações acontecem. E a minha família pôde se beneficiar de muitas políticas públicas que ajudaram a chegarmos aonde estamos. Afinal, como eu disse, nós viemos da área rural, da roça, onde meus primeiros 17 anos de vida eu tive a experiência na lavoura e com tantas outras coisas que relatei aqui para ajudar no complemento da família, para poder chegar hoje na condição de representante da população, de vereadora de uma cidade do perfil de Atibaia. Então, a política sempre foi algo interessante. E a partir desses estímulos, tanto no bairro em que eu morava, na escola que eu estudava, eu decidi escolher a cada eleição, tanto as municipais como as gerais, candidatos para poder levar informação e pedir para as pessoas conhecerem melhores candidatos que pudessem ajudar a nossa cidade, a nossa região, nosso estado, nosso país, de uma forma mais responsável, porque infelizmente não é a maioria que gosta de política. Lamentavelmente é uma área que muitas pessoas acabam perdendo a esperança porque já se decepcionaram. Tem um estigma bem pesado. Isso, exatamente. Então eu procurava levar conscientização por esses lugares durante todo esse período. Então foi algo que eu percebia a falta de participação de pessoa preta, né? Era muito raro você encontrar, naquele período, na história de Atibaia, eu não havia identificado nenhuma pessoa que tinha sido eleita, que fosse pessoa realmente preta, né? E aí, é claro que eu falava, poxa vida, será que isso vai ser mais um obstáculo? Será que não vai ser? Mas eu observei que em 2008, nós tivemos um vereador mais votado da cidade, um negro. Depois disso, eu observei várias outras pessoas negras, pretas, ocupando espaços de poder e decisão, não só no âmbito local, como nas assembleias, no Congresso Nacional. E em Atibaia, Luiz, eu até vou pedir para você me ajudar a confirmar essa informação, que na pesquisa que fiz, eu sou a primeira vereadora preta de Atibaia. Nós já tivemos várias mulheres ocupando vereança, mas como preta, no levantamento feito, consta que mulher, eu sou a primeira. Então, me ajude a confirmar se essa informação procede. Isso. Eu acho que a gente está falando disso em 2021. Então, parece uma coisa totalmente fora do tempo, preto aqui, branco lá, não encaixa. 2021. De novo? É incrível isso, mas existe. Vila, existe. O preconceito, o racismo, ele está e não está. Está escondidinho. Ele existe e não existe. É um fantasma. Isso, é muito velado, mas ele existe. E eu posso falar, como mulher preta, que existe sim. E em muitos momentos a gente percebe nas atitudes, nas ações. É algo assim, bem... Sutil. Às vezes, exato. Eu estava buscando uma palavra para traduzir isso e você me trouxe ela. Muito o que muito a sua mãe bem não sutil. Foi sutil quando falou para você lá atrás, ela estava te protegendo, tentando te proteger. Sim, mas foi uma fala muito marcante quando ela falou, que mulher preta e pobre, que as dificuldades. Só podia fazer aquilo. Isso, porque ela estava buscando uma proteção, até porque eram outras épocas, os tempos eram outros. Ali a criança era comum trabalhar para complementar a renda da família. Hoje nós temos leis protetivas, como o próprio
Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem lá toda uma regra de direitos e deveres, né? Então é algo, a gente tem que trazer essa memória, que era uma época diferente, momentos diferentes da história, para não trazer nenhum, a pessoa não ficar chocada até com tudo que aconteceu na vida, não só minha e da minha família, como de tantas outras pessoas da mesma época, né? De um exemplo que acontece tanto. Sim, mas dentro dessa leitura eu sempre procurei não deixar que a questão da minha etnia pudesse direcionar aquilo que realmente eu tinha o desejo, que estava no meu coração, como uma vocação, como uma missão mesmo, de poder contribuir com as pessoas. E sempre foi o meu norte, independentemente de cor, de raça, de origem, de poder trabalhar pelo bem-estar das pessoas todas, priorizando, é claro, quem mais precisa, mas não esquecendo de ninguém, procurando não deixar as pessoas sem uma atenção, afinal, todos pagam impostos e todos têm direito à retribuição do governo do Estado, né? Cada um dentro da sua necessidade. Então, por exemplo, aqueles que têm uma condição de vida melhor, mas precisam de segurança pública, todo mundo precisa de segurança pública. A parte cultural, algumas pessoas conseguem pagar para obter conteúdo da cultura, mas outras pessoas não, mas gostam e têm essa predisposição. E cabe aos governos darem essa oportunidade de acesso para essas pessoas. Então, é claro que quando a gente trabalha essa parte racial, ela ainda é algo que você colocou muito bem, é um fantasma, mas é um fantasma que está aí, não está, mas a gente sente isso em vários momentos. E mesmo hoje, na condição de vereadora, eu percebo que determinados espaços ainda têm uma resistência no acesso, tanto pelo gênero, por ser mulher, e pela questão da etnia também. Mas tudo isso tende a mudar. A gente está percebendo uma mudança importante no comportamento das pessoas e eu acredito que no futuro próximo aí, isso já não vai mais ser um problema nem velado, porque as pessoas vão lidar com mais naturalidade, né? E você juntou os dois, né? Mulher e negra. Exatamente. Aí, realmente, se existe resistência, que seja velado ou não, por dois motivos ainda. Mas eu sempre defendi que, independentemente de etnia, de raça, de qualquer religião, você tem que observar sempre a atitude, a ação. Porque se você tem pessoas boas e não boas e ruins de todos os lados. Então, o que vai diferenciar são sempre as atitudes, as ações. Elas que são primordiais, especialmente no que diz respeito à representatividade. Porque quando você escolhe uma pessoa, ela vai estar durante, no mínimo, 4 anos, que é o período de mandato, tomando decisões em seu nome que podem te afetar direta ou indiretamente. Então, é isso que é mais importante nesse momento, você fazer uma boa escolha com base nas ações, porque muitos falam, como eu falei anteriormente, muitos falam que são a favor da população, a favor do povo, mas quando eles estão investidos no cargo, estão lá aumentando impostos, criando impostos, muda. E não dá para a gente aceitar isso sem reagir. Hoje, a tecnologia, e até a gente tem uma facilidade, que muita informação recebemos na palma da nossa mão, através do celular, mas temos que filtrar, porque tem muita informação verdadeira, mas tem muita informação falsa também. Então tem que ter esse discernimento aí, procurar em vários meios para poder ter uma certeza, para não difundir fake news. Sem dúvida. E aí, Luizinho? Que vamos? Só mais uma pergunta, né, Ana, quando você fala, né, mulher negra, né, e você não acha que quando você se coloca como direita moderada, como você se colocou numa das sessões, né, deste ano, né? Sim. Você não percebe que as pessoas também veem nisso uma contradição, né? Porque aí eu estou até colocando uma visão que é de uma determinada esquerda, né? Existe uma determinada esquerda que não admite que uma mulher seja uma mulher negra de origem humilde seja direita,
seja de direita. É o rótulo, né? Sabe aquela coisa do rótulo? E nós vivemos aí um período longo de extremismos ideológicos e coisas assim que o Brasil vai precisar um dia limpar, né? Da atmosfera política, né? Como é que você vê isso? Você tá à vontade com você, né? Quando você se coloca como de direita, cristã, né? Você está à vontade, você, né? Vamos lá. Pessoalmente, Luiz, eu sou contra esses estereótipos, sabe? Porque as pessoas não devem ser rotuladas, não devem ser colocadas numa caixinha, né? Até porque as ações dela realmente vão ter que acompanhar a evolução da sociedade. Mas, politicamente, a gente tem que se posicionar. As pessoas cobram esse posicionamento justamente pelo que falamos há pouco, que elas não têm tempo, paciência, ou já se decepcionaram tanto que não tem mais esperança com a classe política e não a acompanha. Então, no momento ali da decisão, para ela essa informação é importante de qual é a ideologia que aquela pessoa, no meu caso, carrega. E eu me coloco como direita moderada porque é onde eu realmente me sinto mais confortável, tendo em vista que eu defendo a família, como você bem sabe, eu sou contra o aborto, eu sou contra a liberação de drogas. Isso eu já me posicionei em vários outros momentos. Eu sou a favor do livre empreendimento, da livre iniciativa. Eu acho que é importante as pessoas terem a oportunidade de empreender e de conseguirem ter o seu dinheiro, para que a partir dessa remuneração ela possa fazer suas escolhas e ter o seu crescimento pessoal e familiar. Então é por conta disso que hoje, considerando essa necessidade de a população saber qual é o caminho que você se sente mais confortável, até para que ela possa fazer uma escolha com base nesse caminho que você está dizendo que é o caminho que você seguirá se eleito for, é fundamental. E eu me sinto, porque realmente nos costumes eu sou conservadora, mas já na economia eu sou liberal, eu defendo quanto menos a presença do Estado, melhor. Por quê? Vamos pegar um exemplo, num passado recente, uma linha telefônica fixa, era para pessoas de classe média alta. É verdade. Muitas pessoas declaravam até no imposto de renda como um bem. Como um bem. Exatamente. E depois que houve a privatização, isso acabou fazendo com que a maioria... Democratizou. Hoje, poucas pessoas não têm condições de ter uma linha fixa, por exemplo. Com a questão do celular, que se tornou muito mais prático, uma comunicação em tempo real ali mais rápida, muitas pessoas deixaram a opção do telefone fixo para ter o telefone móvel, mas também é algo que a maioria tem um celular. Hoje, se você verificar, são poucas as pessoas que não têm acesso a um celular, por mais simples que seja, mesmo que seja aquele celular ainda analógico que você faz e recebe ligação, sem os recursos dessas outras tecnologias aí que o Android, o iOS trouxeram, né, para esse meio aí da tecnologia. Então, particularmente, eu defendo a importância de o Estado dar condições de as pessoas, porque a cabeça das pessoas, cada um tem as suas particularidades. O Estado vai ter muita dificuldade de conseguir convergir de forma a atender de uma forma adequada todas essas pessoas com todas as suas visões e opiniões. Então, ela dando a oportunidade de as pessoas empreenderem, cobrando menos impostos e tendo uma fiscalização de orientação e não de repressão, como a gente acompanha aí na maioria das vezes, com toda certeza isso vai trazer a liberdade, porque eu posso dizer a você que eu falo isso como exemplo à minha família, mas eu sei que isso aconteceu e acontece com tantas outras. Nós conseguimos sair de onde sairmos e chegar onde estamos com muito trabalho, com muito estudo e com muito apoio de pessoas, que é fundamental. Que eu quero aqui também até trazer uma informação de mais uma vez agradecer pela oportunidade que eu tive na empresa Corim, que foi ali que eu comecei a realizar os meus sonhos e
propósitos. Mais adiante, na Prefeitura de Atibaia, agradecer os então prefeitos Beto Trícoli e Denig, que apesar de eu ter rompido politicamente com o grupo por questões diversas, mas a minha gratidão pela oportunidade que eles me deram vai ser eterna. Assim como eu agradeço a oportunidade de ter concorrido em 2016 ao cargo de prefeita, onde naquela ocasião registramos aí um desempenho interessante de mais de 10 mil votos. Tive a oportunidade em 2018 de concorrer ao cargo de deputada federal, algo que num passado eu não imaginaria ter essa possibilidade. Em 2020 eu fui candidata a vereadora, registrando aí mais de 800 votos, me colocando hoje na condição de representante da população, onde eu agradeço todos os meus colegas de partido por conta de todo o apoio e todo o trabalho que foi feito, me colocando hoje na posição de representantes dos mesmos e da população da cidade. Em 2022, mais uma vez, eu tive a oportunidade de ampliar o diálogo com a população da cidade e da região, com uma candidatura a deputada estadual, onde tive também mais de 7 mil votos, e tudo isso mostra uma importância do diálogo, porque nós termos a liberdade de exercer a democracia em sua plenitude, colocando os pontos de vista, confrontando ideias, isso é fundamental, porque isso supera qualquer situação de gênero, de raça, de etnia, porque você começa a discutir ideias essas que podem evoluir uma cidade, um território com reflexos aí fundamentais na região, no estado e até no país. E é isso que eu tenho procurado difundir, inclusive nos debates com os colegas na Câmara Municipal, porque lá não é um contra o outro, não é, nós temos que nos unir, que toda a parte vamos dizer assim, que nós estamos ali como adversários e não inimigos, que fique muito claro, como adversários no período da eleição. Sim. Terminada a eleição, a população fazendo sua escolha, o correto é todos se unirem em favor da cidade, do bem-estar das pessoas e dos bons destinos da cidade. É isso que tem que fazer. Não é o trabalho do Vila, da Ana, do Luiz, é o trabalho da equipe, da instituição, e ela vai trazer bons propósitos aí para as pessoas que vão ter essa condição de perceber que seus representantes estão com responsabilidade e compromisso de olhar para além de uma sigla, para além de uma ideologia e pensar nas pessoas e na cidade de forma plena, né? Sim. Isso é importante. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você reparou a mesma coisa que eu? Não. Você reparou a mesma coisa que eu. Você percebeu que ela falou até 2022 e parou. Porque 2024 tem eleições municipais, mas né? Será que ela sabe alguma coisa que nós não sabemos? Acho que sabe. Jura? Juro. Você falou assim com muita categórico agora, né? E assustei. Acho que eu não fui muito jornalista. Não foi. Vamos perguntar? Vamos perguntar. Vamos perguntar de leve, né? Assim, bem devagarzinho. Calma, bem devagarzinho. Suspense. Bom, vamos lá. O partido, é claro, Patriota, que é o partido que eu estou filiada desde 2020, é claro que ele me pediu, né, me atribuiu uma missão de ser pré-candidata a prefeita. Até porque Atibaia, até onde também nos registros que pesquisamos, não registra uma mulher eleita. Nós já tivemos aí a dona Cotinha, que ficou prefeita por um período pequeno, mas na época era nomeação, né? Era indicação do governador, não era uma pessoa que era eleita pela vontade popular, né? Sim. Então, por conta disso, o partido realmente me deu esse desafio da pré-candidatura a prefeita. No entanto, eu preciso ser muito clara
e pensar no que vai ser bom para a cidade. E hoje eu estou ouvindo a população, ouvindo a minha base, para a partir do entendimento e da opinião da maioria poder tomar uma posição. Se eu realmente vou atender ao chamado do partido ou se vou dialogar para poder dar continuidade aí como pré-candidata à reeleição e buscar uma continuidade no legislativo e, é claro, sempre procurando trazer pautas de interesse para todos, especialmente da população que mais precisa. Ah, que legal. Então, é isso. Uma boa resposta. Tá bom. Aliás, a Ana é especialista, né? A pergunta é boa, mas a resposta é sempre melhor. Legal demais. E aí? Tudo bem? Eu acho que a gente vai apanhar do Marcelinho se a gente continuar essa entrevista. A hora que acabar, todo mundo levanta e sai correndo. E sai correndo. Tá aberta a porta. Doutora Ana Bethalter, muito obrigado pela sua presença, pela sua amizade que a gente tem, né, Luiz? Você é uma pessoa assim que mora no nosso coração. Esse espaço está sempre aberto, né? Então eu só tenho a agradecer as suas palavras, torcemos para que tudo corra da melhor forma possível na sua vida política, que até agora tem corrido, e a gente não sabe o que vai acontecer para frente, mas a gente torce sempre pelo melhor. E a gente sempre pensa assim, eu sempre falo que se não deu certo é porque não chegou no fim, né? Porque no fim tudo dá certo. Então é isso, eu agradeço de coração a presença e desejo tudo de bom. Conte com o nosso espaço e aí, se quiser fazer a sua despedida, a câmera é aquela. Luiz, alguma coisa para Não, falar? apenas ouvir. Só ouvir, né? A nossa entrevistada. Bom, eu quero dizer a você que está nos acompanhando que primeiramente é uma honra isso e poder compartilhar o testemunho, né, de uma senhora moradora do Jardim Imperial, que é o bairro que eu moro, que ela me disse o seguinte, que ela foi muito maltratada durante muito tempo em vários equipamentos públicos, como a Santa Casa, por exemplo, e que ela sente muito orgulho de ter na Câmara Municipal uma mulher firme em suas colocações e na defesa desse público, e que ela se sente representada como nunca. E foi algo que realmente eu quero trazer para você, porque muitas pessoas falam a respeito da forma com que eu me comunico com as pessoas, e essa linguagem, né, que desde muito criança eu desenvolvi, procurando primar aí por um português correto, para evitar, inclusive, que as pessoas pudessem interpretar de forma negativa ou ter qualquer tipo de ambiguidade. Muitas pessoas até criticam em muitos momentos, e a senhora não. Essa senhora foi muito categórica, até ela brincou, você fala muito bonito, mas eu compreendo perfeitamente o que você fala. E ali me remeteu à minha infância, que meu pai, que não sabia ler e escrever, mas sempre entendeu, e a nossa comunicação sempre foi muito saudável, e tantas outras pessoas, inclusive os meus chefes que tinham graduação, especialização e outros, até formação internacional, que compreendiam. Então, eu quero aqui passar para vocês que essa forma singular de falar, em nenhum momento é uma forma desrespeitosa, muito pelo contrário, é a forma que eu desenvolvi dentro desse período e que eu gostaria que vocês pudessem entender que eu me preparei para poder representar todos os públicos, especialmente as pessoas que mais precisam, e procuro adaptar a forma de falar ao ambiente. Então, essa comunicação, se você em algum momento tiver alguma dificuldade, eu vou estar sempre aberta, sempre à disposição para poder conversar, para poder dialogar e principalmente para poder lutar em favor de políticas públicas que verdadeiramente atendam você e toda a sua família. Contem comigo sempre. Muito obrigada. Muito legal, muito legal. Mais uma vez, obrigado. Luiz, doutora Ana Bethalter, Marcelinho, que deixa nós bonito.
Não vai bater para aquela câmera. Ele está fazendo assim para mim. Olha aqui, eu já falei que é essa câmera que você tem que falar. Mas antes de você falar, eu quero também agradecer mais uma vez ao Luiz, a você, Vila, e também ao Marcelinho, que está nos bastidores. Mas exatamente, agradecer pela oportunidade e parabenizar pelo lindo projeto que tem difundido informações, não só pela cidade, que já ultrapassando fronteiras aí, né? É o nosso objetivo, né, Luiz? Com certeza. Deu certo, assim, era o nosso objetivo, era esse e tá caminhando. Então, mais uma vez, queria deixar o espaço seja sempre bem-vinda, quando quiser. Obrigada. Né? E vamos para o 29. Não sabemos quem vem, sim, mas em breve saberemos. Como também não sabemos quem vai para 2024, só saberemos lá. Então é isso. A voz do fundo aqui sou eu, Marcelo. Eu queria deixar registrado, gravado. Meu pai não teve a oportunidade de agradecer pessoalmente a Ana. Ela sabe muito bem o ocorrido. Então eu, de coração, Ana, agradeço fisicamente. Ele não pode estar aqui agora. Mas agradeço o que o senhor fez para o meu pai. Muito obrigado. É isso aí. Marcelo, eu recebo as suas palavras com muita gratidão e tenho a certeza que eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. Lamento não ter podido fazer mais, e toda e qualquer pessoa que precisar de algo que estiver ao meu alcance ou do nosso gabinete, saiba que estaremos sempre à disposição. E meus sentimentos pela perda irreparável, e que Deus, na sua infinita bondade, continue consolando o seu coração e de todos os seus. É isso aí. Maravilha. Valeu. Gente, mais uma. Fomos. Tchau!